Olá, Gabriela, seja muito bem-vinda. Eu confesso que eu adoro o tema de hoje e estou muito feliz em recebê-la e tenho muitas perguntas sobre o assunto. Laura, é um prazer, eu que agradeço o convite e para mim é sempre uma alegria falar de vinho. Vamos nessa, se vocês precisarem. Gabriela, você escolheu uma profissão bem peculiar, né? Sommelier. O que é que te fez tomar essa decisão? De que maneira se deu esse encontro entre a Gabriela e o vinho? Tem alguma coisa a mais nessa história? Olha, eu sempre vivi na minha família em ambiente de restaurante, assim, porque eu tenho, meus pais são os foodies da década de 70, 80, 90, eles sempre gostaram de se apresentar, gostavam de ir em restaurante, eu sempre vivi esse ambiente. E quando eu decidi fazer faculdade, me formei em gastronomia e acabei fazendo toda a minha especialização em vinho por conta do meu primeiro estágio em gastronomia, que foi na extinta na Passa Santa, que estava ali no Jardim, aqui em São Paulo. E lá eu me apaixonei por vinho. Lá tive minha primeira experiência para nunca mais largar. Gabriela, no início da sua profissão, o mercado era muito restrito, eu acredito. Eu li uma reportagem do depoimento do Fasano, e que ele disse que nos anos 80 era difícil convencer o brasileiro a harmonizar o vinho com a carne ou a massa, e que os clientes eles insistiam em comer o prato principal tomando uísque, por exemplo. Eu sei que você tem no mínimo 18 anos de estrada, né? Eu queria saber como é que foi, quais foram os principais desafios da Gabriela até se tornar essa super sommelier profissional. Olha, eu acho que essa história do consumo de destilado durante a refeição ainda é uma realidade do Brasil. Eu acho que a cultura do vinho no Brasil, ela é muito recente, mesmo a gente falando aí de década de 80, imagina, quando a gente faz uma comparação com países europeus, ou até mesmo Chile e Argentina, a gente tem uma história mais recente com o vinho. Então eu meio que passo por esse lugar, né? Eu lembro, e como disse, até hoje vejo muita gente acompanhando a refeição como destilado. Quando eu comecei a trabalhar com vinho, eu lembro muito da supremacia dos vinhos europeus. Então, eu venho de uma formação de escola italiana de Sommelier, então eu tenho muita familiaridade com vinho italiano. Depois, eu comecei a trabalhar, voltei muito a minha pesquisa para vinhos franceses, do chamado luxo, né, do vinho, então Grand Chateau, Grand Cru, esses vinhos premiados. E aí, no momento mais maduro da minha carreira, e muito quando eu comecei a trabalhar no Dom com a Alex Atala, por uma série de fatores, mas também por olhar mais para o Brasil e para essa necessidade latente de ter um olhar menos colonizador, né, uma coisa decolonizar o olhar para o vinho, eu comecei a fazer uma pesquisa mais de vinhos sul-americanos. Então, vinhos chilenos, vinhos argentinos e justamente para a produção brasileira. Que é uma produção ainda muito interessante porque é muito nova. E tem poucas mulheres, né? Pois é. A gente tem, assim, eu acredito que como vinhateiras, à frente da produção, sim, são poucas mulheres. Mas é muito interessante, Laura, porque hoje a sommelierie, o serviço de vinhos no Brasil, ele é feito por mulheres. A gente tem grandes nomes de profissionais mulheres no mercado brasileiro, principalmente no eixo do Rio e São Paulo, até Salvador, né? A gente acaba tendo expoentes femininas aí na área, que eu acho muito, muito interessante, acho necessário e acho que tem um olhar diferente da mulher em relação ao vinho e ao servir que o homem, assim, eu acho. Eu acho as mulheres muito sérias em relação ao serviço de sala.
Gabriela, além de passar por casas conceituadas de São Paulo, como Gero, Esse Bistrô, Pomodori, você também é consultora para estratégia criativa da carta de vinhos e harmonização do menu do Dom, né, do restaurante Dom, do chefe Alex Atala, que é considerado o 6º melhor restaurante do mundo. Inclusive, claro, você deve saber que o pai do Atala é aqui, Mato Grossense, né, da região de Cáceres. Pois é. Você também assina a seleção de vinhos dos restaurantes da chefe Bel Coelho, o Cui e o Clandestino, e da Gabriela Barreiro, que é o Show e o Futuro Refeitório. Como é que é a sua rotina de trabalho, né? Como é que você avalia e seleciona os vinhos para o Dom? Porque tem que ter um paladar, olfato. Olha, eu tenho alguns caminhos assim, para o trabalho de curadoria e dessa estratégia criativa, né, que é pensar o que faz sentido dentro da narrativa de cada restaurante, de cada carta de vinhos, e para que isso seja gostoso para o consumidor final, para a pessoa que vai estar na mesa com aquela garrafa, que tenha bastante opção, mas que também venha carregado com uma história, né, com uma atenção e um carinho maior do que somente juntar um monte de vinho e colocar na carta. Tem muita coisa que me é apresentada informalmente, que é muito interessante, porque existe uma expectativa menor, então a gente consegue fazer uma análise muito pura e muitas vezes ter surpresas, assim. E, óbvio, tem uma rotina de degustações profissionais, com importadores, com produtores. Então, em alguns momentos, a gente fala mais uma degustação, e aí eu provo vários rótulos, e dentro da característica de cada menu, também da característica de cada comensal, né? Tem uma ideia de quem são as pessoas que chegam naquele restaurante, que chegam naquela casa, que querem olhar para aquela conversa. Daí faço a minha escolha. A parte mais gostosa, de mais responsabilidade, mas sem dúvida uma parte interessante, porque tem essa troca e esse aprendizado, né? O vinho tem esse lugar de aprendizado que eu acho que é muito gostoso. Gabriela, falando de mercado, o consumo de vinho aqui no Brasil cresceu muito nos últimos anos, né? Segundo dados da Wine Intelligence, o número de apreciadores de vinho no Brasil cresceu de 22 milhões em 2010 para 39 milhões em 2020, ou seja, cerca de 17 milhões de novos consumidores passaram a degustar a bebida com maior regularidade. No ano passado, essa base, né, de consumidores regulares de vinho chegou a 51 milhões de brasileiros, o que significa que 36% da população adulta prova o vinho pelo menos uma vez por mês. Você, Gabriela, é uma observadora privilegiada, né, dessa crescente onda de vinho em nosso país. Como é que você enxerga esse processo? O que é que mudou no mercado nos últimos anos? Quais foram os principais avanços? Como é que você enxerga tudo isso? O que você avalia esses últimos 18 anos, né, desde que você começou na área? Pois é, eu acho que, Laura, existe uma coisa muito, tem algo fundamental, que hoje a gente vive uma realidade do vinho no Brasil e não uma tentativa de convencimento do comensal, né, de lá de anos atrás. Quando a gente olha o cenário hoje, a curiosidade e cada vez mais demanda para irem atrás disso. Conversa, vai um pouco mais corrigido. Acho que tem o fator pandêmico, então a gente tem uma questão da quarentena, por isso esse conflito deu um salto aí de novo para vir. Eu acho que se a gente observa hoje, em 2023, eu começo a observar, né, no final de comecinho de 2023, certeza, o consumidor está mais aberto, o consumidor ele quer vinhos mais acessíveis, seja em termos de estilo ou valor. A gente tem uma loucura de câmbio acontecendo no mundo por vários fatores, então, obviamente, o vinho estrangeiro encareceu para o brasileiro, o que fomentou o consumo nacional. E o consumo nacional é mais abrangente. O que antes no consumo nacional, do vinho nacional no Brasil, era restrito a alguns nomes de mercado, alguns players, onde a gente tem
muitos produtores menores, agricultura familiar, muitos produtores que produziam vinhos envasados, mas que não conseguiam chegar no mercado consumidor, hoje agora conseguem, também por um interesse, por uma demanda do mercado, mas porque também os profissionais, sejam sommeliers, distribuidores, enfim, AIB, donos de restaurante, existe uma necessidade, e é uma maravilha, de falar do vinho brasileiro, entendendo ele como parte da sociedade. Eu só vejo coisas positivas assim, para o cenário de vinho no Brasil e também para o vinho brasileiro. Gabriela, quando a gente fala de vinho aqui no Brasil, a bebida ainda é vista como um produto estigmatizado de elite, né? Aqui ele não é considerado um alimento, seja por fatores históricos ou de política pública, ele ainda é taxado como um produto descolado da base da alimentação. Isso, claro, você já citou no começo, é bem diferente do que a gente vê nos países europeus, até nos vizinhos, no Chile e na Argentina, que tem uma relação mais próxima, familiar e até acessível. Eu já tive a oportunidade de morar fora, na Europa, e lá você compra até no supermercado bons vinhos a preços bem acessíveis. Por que aqui no Brasil o vinho ocupa esse lugar de artigo de luxo? Enxergar um produto agrícola como vinho, né, como artigo de luxo, não priva de ser acessível? Priva de ser acessível, sim. Isso que a gente vê do vinho como artigo de luxo, ele tem um viés histórico, cultural histórico muito forte, porque a gente era coroa, existia uma série de tratativas salvaguardistas para a produção brasileira de vinho, que não permitia, que não fomentava a produção de vinho no Brasil. A gente só começa a ter uma vitivinicultura mais profissional do ponto de vista comercial com a chegada do primeiro ciclo de migração alemã-italiana ali no final de 1870 até 1930, mais ou menos. Por quê? Porque existiam algumas técnicas de vitivinicultura diferentes, porque ficou mais branda a legislação de produção de vinho no Brasil também, e porque eles tinham um traquejo comercial para fazer história. Né? A gente tinha uma série de... A gente era um pouco travado nesse sentido, enquanto o Brasil colônia. Acho que a gente demorou para chegar nesse lugar do vinho mais acessível, como a gente está começando a caminhar agora também, porque a gente tem uma história muito recente na produção de vinho. Então, quando o vinho começa a ser mais corriqueiro e cotidiano na vida das pessoas, a gente ainda não tinha tanta produção no Brasil. Então, nós éramos já espelhos e a gente consumia vinhos estrangeiros. Quando a gente pensa num produto estrangeiro, numa realidade brasileira, principalmente antes da abertura econômica, isso era de super luxo. Né? Então, agora a gente vai começar a ter essa virada, com uma produção de vinhos do Brasil mais forte, mais madura, e principalmente porque o consumidor brasileiro agora demanda também essa produção nacional e também quer ir para esse lugar do vinho mais acessível. Né? A gente começa a colocar o vinho num lugar mais cotidiano, naturalmente, porque se fala mais sobre isso aqui no Brasil. Começa a ser mais difundido. E você também tem um dedinho nesse processo de democratização do vinho, que nós vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco. Voltamos com o programa Laura Campos Entrevista, hoje com o tema Vida é Boa, mas com vinho é melhor. E aqui conosco a sommelier profissional certificada pela ABS São Paulo, Gabriela Montilioni. Gabriela, você é certificada pela Associação de Sommelier, né? Como nós já dissemos, passou por diversas casas conceituadas em todo o estado de São Paulo, mas como empreendedora, no entanto, parece que você vai para o lado oposto desses ambientes sofisticados e defende a democratização da bebida. Lançou um projeto super interessante, tão longe, tão perto, em parceria com o empreendedor, o Ariel Kogan.
Qual foi a sua intenção ao criar esse projeto? Eu queria que você contasse um pouquinho para nós aqui. Laura, você sabe que esse projeto, e acho que o nome diz muito do momento que esse projeto nasceu, é um projeto fruto de pandemia, de momento de quarentena. Esse projeto ele nasceu como degustações online. A gente começou, o primeiro piloto do projeto foi em março de 2020, e a ideia inicial era a gente, num ambiente onde estava restaurante fechado, todo mundo começando a fechar, eu falei, bom, eu preciso continuar com a narrativa do vinho. Por uma questão profissional, financeira, de fazer um projeto que eu conseguisse continuar ativo no momento que todos os restaurantes iam fechar, mas também muito pela veia da minha profissão, do que é ser sommelier, né? Que é, na verdade, traduzir o trabalho de uma vinhateira de vinhateiro para quem está ali bebendo. E o ambiente virtual, ele proporciona uma coisa que é um privilégio, era e continua sendo um privilégio dos sommeliers, de quem trabalha com vinho, que é a gente conseguir beber o vinho, provar o vinho como a pessoa que fez o vinho. Porque para um consumidor médio, uma pessoa que vai no mercado comprar um vinho, ou até num restaurante, ou numa importadora especializada, a vinhateira, a pessoa que fez o vinho, não vem junto. Então, muito dessa narrativa se perde. E muito também da importância do trabalho do sommelier é manter viva essa história e comunicar essa história, essa intenção, essa filosofia ali na hora que a pessoa está bebendo. Porque, efetivamente, quando a gente entende a história, o porquê que aquela pessoa fez aquele vinho daquele jeito, a gente consegue sentir muito melhor e ter muito mais prazer com a bebida. Então, a partir disso, a gente montou um formato de degustações online, onde eu convidava os produtores de vinho, junto às pessoas que estavam ali para degustar, mandava os vinhos para casa das pessoas, e escolhia um tema que poderia permear o mundo do vinho, que tinha muito do vinho em volta, mas que não era algo principal ou tido pelo público como algo comum. Por exemplo, eu escolhi um tema para falar sobre agricultura. O que é uma agricultura ética? E aí chamava 3 produtores diferentes para a gente discutir sobre isso, e provar esses vinhos, e ter uma abertura diferente do que somente sentir o cheiro e sentir o gosto do vinho. O vinho, por ser essa bebida milenar que acompanha a humanidade desde sempre, ele toca em tudo que é da sociedade. Então, ele é um bem econômico importantíssimo para muitos países, ele representa a produção de produto interno bruto muito expressivo, principalmente para países europeus, ou mesmo Chile e Argentina. Então, a gente pode olhar pelo aspecto econômico, a gente pode tocar no aspecto ambiental, agrícola, porque é uma agricultura muito potente, muitas vezes é uma monocultura. Então, qual que é o papel disso no mundo? Como isso acaba impactando na qualidade da bebida e nas escolhas que aquela pessoa que fez o vinho vai tomar, e que a gente pode depois sentir refletido ou não dentro da taça. Então foi muito interessante, foi muito rico, a gente falou de muitas coisas, foram mais de 20 encontros, com mais de 60 produtores do mundo inteiro. Então tinha vinhateiro da África do Sul, Austrália, França, Itália, Chile, Argentina, o pessoal do mundo inteiro, e isso virou um material bruto muito potente, mas também me faltava deixar isso sólido, no caso líquido, né? E aí eu montei um selo, o São João Perto evoluiu de degustações online comentadas para um selo de curadoria e comunicação dos vinhos brasileiros, onde eu escolho vinhos aqui do Brasil, e justamente para dialogar com esses assuntos muito urgentes de impacto climático, o que está acontecendo no mundo de uma maneira mais real e cotidiana, a gente decidiu fazer um formato que dialogasse muito com sustentabilidade. Então, a gente trabalha com vinhos a granel,
que são envasados em barris de chope e cerveja, e a gente serve direto em torneiras, em bar e restaurante, e a ideia é eliminar a garrafa do vinho único e a gente possibilitar o refil do vinho. Então, ter o vinho de uma forma cotidiana mesmo, como um alimento. É como se a pessoa fosse na padaria comprar o seu pãozinho do dia, pudesse ir lá levar seu vasilhame e encher de vinho para beber em casa. É deixar ele mais próximo das pessoas. Gabriela, eu tive a oportunidade, né, de conhecer essa ideia em São Paulo, e eu achei sensacional, porque reduz a pegada de carbono, né, 10 vezes se comparado ao modelo de distribuição nacional de garrafas. A gente não se vê muito aqui no Brasil, mas na Europa e Estados Unidos é muito prático, e além disso, claro, é uma ótima alternativa, além de ser sustentável, né, para ampliar essa distribuição dos vinhos. Quando você idealizou esse projeto, você já imaginava a proporção que ele tomaria? A gente sempre almeja, mas é difícil realizar. Eu estou muito feliz com os passos do projeto. Obviamente, existem alguns gargalos que a gente tenta melhorar e cada vez mais pesquisar, principalmente do ponto de vista logístico, é um grande desafio. Mas eu estou muito feliz com o resultado, principalmente porque acaba fazendo muito sentido para o dono do restaurante de bar e para o consumidor. Então, quando você vê um produto e um modelo que é bom para ambas as partes, né, as pontas da cadeia, isso é muito bacana. E para o produtor também, porque a gente tem um cuidado muito grande de comunicar o trabalho dele de uma forma correta, muito responsável e carinhosa, e fomentar muitas vezes um posicionamento no mercado que eles sozinhos talvez não conseguiriam, talvez seria uma certa dificuldade. Então, a ideia do selo é conseguir espalhar essa mensagem aí cada vez mais, com responsabilidade. Gabriela, ideias boas não lhe faltam, né? Porque praticamente ao mesmo tempo que você criou esse projeto tão longe, tão perto, você também pôs no mercado um vinho de combate, uma linha de rótulos para o dia a dia, comercializada em embalagens bag-in-box de 3 litros. Literalmente um vinho dentro da caixa de papel. Aqui eu sou adepta, a gente pede também. Você estava tomando vinho quando teve essa ideia super bacana e inusitada? Olha, eu não estava não somente tomando vinho, como estava tomando vinho de um grande amigo meu, que é o meu sócio nesse projeto, além do Ariel Kogan, que é um baita vinhateiro, que é o Luiz Henrique Zanini e a Thaís Zanini, que são da Vinícola Era dos Ventos. E eu gosto muito da maneira como eles trabalham. A gente já é próximo e já trabalhamos juntos há muitos anos. Eu sempre colocando os vinhos deles nas taças, porque eu acho que é um vinho brasileiro muito representativo por vários motivos. E eu e o Luiz, filosoficamente, a gente compartilha das mesmas dores e delícias assim, do mundo do vinho. Então a gente sempre fala sobre as mesmas felicidades também problemáticas, e eu tomando vinho, eu decidi ligar para o Luiz e falar, vamos fazer alguma coisa junto? Porque a gente tem uma admiração, assim, pelo trabalho, e porque eu também achava que a gente tinha que fazer uma coisa que fosse quase que para romper alguns paradigmas que existem no mercado. Um bom exemplo é do vinho ser um artigo de luxo, ou que de um vinho numa caixa é um vinho de baixa qualidade. Então, alguns estigmas que são criados no mundo do vinho, que eu sempre tive vontade, e falei com isso, para a gente derrubar. Então, quais são os nossos combates, né? Se confesso que o nome vinho de combate veio antes de tudo, porque é um nome que a gente usa na área de restaurante, que é para designar aquele vinho do dia a dia, o vinho da casa, o vinho que a gente serve em taça, aquele vinho que é o vinho democrático, todo mundo gosta, é que tá lugar. Exato. Só que eu queria colocar numa caixa e ter um vinho do dia a dia, alguma coisa boa, um vinho muito bem feito, não só uma sobra. E além disso, colocar uma série de ideias que para a gente são tão importantes para falar de vinho, como a agricultura familiar, baixa intervenção, uma maneira mais ética de pensar o vinho e de apresentar o produto. E aí a gente chegou nesse modelo,
que é uma linha de vinhos em bag-in-box. Então, é um invólucro a vácuo, então o vinho está a vácuo. Ele, depois que você tira a primeira dose, você tem várias semanas aí para beber o vinho, o que é ótimo, pode dosando, não precisa, tem uma caixa de 3 litros. É ótimo para levar para churrasco, piquenique, férias, deixar na geladeira e tomar uma tacinha por dia. E é um vinho simples, muito bem feito, fresco, de uma uva excepcional e feito pelos Zanini, que tem um olhar, que é considerado em aqueles mais um dos expoentes que a gente tem aqui no Brasil. Então é inverter um pouco e tirar esse destino. E a gente aqui em Mato Grosso, nós podemos consumir esse bag-in-box? A gente tem no site, o site vinhosdecombate.com.br, e a gente entrega para todo o Brasil. Maravilha. Gabriela, eu vi que você trabalha com educação e formação de mercado de vinhos, né? Algo super interessante e necessário também. O consumidor brasileiro consegue encontrar no supermercado ou na internet vinho de qualidade? O que eu, como consumidora, preciso saber na hora da compra nesses locais? Olha, eu acho que, primeiro, é muito importante que o consumidor saiba o que ele gosta e o que ele quer. Eu acho que isso é fundamental. Eu, como profissional do vinho, eu prefiro jogar essa bola de novo para o consumidor. Então, o que você gosta de beber? Se você me fala que você gosta de um Malbec da Argentina, não adianta muito eu te falar para você tomar um Cabernet Sauvignon do Chile, porque esteticamente vai ser muito diferente. E muitas vezes a gente comete a gente faz isso, né, de confundir a estética com a qualidade. Muitas vezes a estética é diferente e a qualidade é similar. Mas como fica muito diferente daquilo que a gente está acostumado, a gente pode achar que não é bom. Então, acho que o primeiro lugar é a gente entender como é que é o nosso gosto. Se a gente gosta mais de alguma coisa mais leve, mais ensopada, vinho branco, vinho tinto, acho que isso é fundamental. A partir desse lugar, a gente começa a testar. Então, se eu percebo que eu gosto de uma uva especificamente, uma Sauvignon Blanc, eu começo a testar a expressão desse vinho, dessa uva, feita em lugares diferentes. Então, eu vou provar um vinho Sauvignon Blanc do Chile, outro da Argentina, outro da Nova Zelândia, outro da França, e vou entender a diferença de estilo entre elas. Acho que é uma coisa também importante para o consumidor levar em consideração, que é a questão do preço. Isso não tem jeito. Então, o meu bolso é diferente do bolso de fulano e de ciclano, cada um sabe, né, o seu. Mas quando a gente sabe o estilo que a gente gosta, qual a faixa de preço que a gente vai buscar, aí a gente já consegue botar um bom filtro ali. E o resto é curiosidade. Eu acho que curiosidade é fundamental, né? A gente está aberto, óbvio, é tentativa e erro no começo, né? Eu acho que a gente costuma brincar e fala assim, como é que eu faço para entender de vinho? A gente brinca e fala assim, litragem. Tem que beber, tem que provar, tem que ser curioso, aberto para a gente ir testando e entender como estilo. Opções são inúmeras, e aí depende um pouco também do que o consumidor quer em relação ao manejo. Às vezes tem gente que quer beber vinho orgânico, às vezes que tem gente que tem alergia a algum componente que pode existir no vinho ou não. E aí existem algumas terminologias de rótulo, algumas legislações que depois a pessoa pode ir apurando na hora de buscar um vinho no mercado. Vamos falar desse vinho natural, que eu acho que é uma onda que está chegando daqui a pouco no próximo bloco. Voltamos com a sommelier, idealizadora do projeto Tão Longe, Tão Perto, uma plataforma de curadoria de produtos e degustação de vinhos. Eu converso com a sommelier Gabriela Montiglione. Gabriela, a produção de um vinho de qualidade é um sonho, né, que perpassa gerações de imigrantes italianos, sobretudo no sul do Brasil, no interior de São Paulo e de Minas.
No livro de Zélia Gattai, Anarquistas, Graças a Deus, a autora narra a tentativa em glória da colônia Cecília no interior do Paraná em produzir um vinho de qualidade por colonos italianos. Vamos falar de vinhos brasileiros. O Brasil consegue produzir um vinho de qualidade internacionalmente reconhecida? O que é que falta para o Brasil se tornar um grande produtor? Laura, eu vou começar por essa última pergunta, parafraseando uma produtora francesa de muito renome, que é a Madame Lalou-Guy de Leroy, que faz os vinhos mais icônicos que existem na Europa, em Borgonha, junto à Borgonha na França. E na ocasião que ela veio ao Brasil, isso há muito tempo atrás, isso quase 20 anos atrás, um dos grandes analistas do vinho do Brasil, que é o Jorge Luque, perguntou exatamente a mesma coisa. O que falta para o Brasil produzir um vinho de qualidade reconhecido internacionalmente? E ela respondeu, no mínimo 2.000 anos de história. Então, eu acho que não é um potencial de fazer com qualidade ou não. Eu acho que é tempo, né? As comparações tendem a ser odiosas. Então, comparar o vinho brasileiro com o vinho de outros países é quase que injusto com o vinho brasileiro por uma questão de tempo. Nós somos jovens na viticultura, o que é muito bom. Eu acho que a gente tem muito mais possibilidade de acerto e erro. Não somente é possível fazer vinhos de qualidade, como já temos vinhos de extrema qualidade e reconhecidos internacionalmente. Então, acho que a gente já está nesse lugar, mas numa outra cápsula do tempo. Nós falamos que o vinho aqui no Brasil é artigo de luxo e dizem que ele custa caro em virtude da reserva do mercado para o vinho nacional, ou seja, nós protegemos a indústria local, mas pagamos caro para tomarmos vinho de mais qualidade e, logicamente, importado. O que é que você acha dessa reserva de mercado para o vinho brasileiro? Na sua opinião, essa é a melhor maneira de incentivar a indústria nacional? Como tornar mais acessível o vinho de outras nacionalidades aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem que pensar que a viticultura ela é uma agricultura pequena em relação às outras atividades agrícolas que a gente tem no Brasil. Então, os interesses em cima da viticultura, quando a gente pensa em PIB, quando a gente pensa em política econômica no âmbito geral, ela obviamente tem um grau de diferença importante, começando daí. Além disso, tem toda essa tratativa histórica que a gente vê aí de Brasil Colônia, a gente não mudou, alguns maneirismos ainda são maneirismos de Brasil Colônia, em termos de viticultura. Se a gente conseguisse mudar, em termos legislativos, do vinho, da categoria commodity para a categoria alimento, produto agrícola, eu acho que a gente ganharia muito com a produção nacional, porque a gente conseguiria fomentar essa produção com um pouco mais de facilidade, principalmente para o agricultor familiar e para o produtor artesanal, que tem uma outra cabeça na hora de pensar o vinho. E pode ter uma importância fundamental para fazer um posicionamento mais assertivo do vinho brasileiro. Mas é uma série de fatores. A gente tem uma produção muito restrita, quando a gente olha regiões e países vitivinícolas que não o Brasil, a vitivinicultura ela cobre países inteiros, territórios inteiros. Aqui no Brasil, por mais que a gente tenha projetos despontando em diferentes regiões no Brasil, a gente ainda tem uma vitivinicultura mais localizada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pouquinho de Paraná. Então isso já diz muito, né? Eu acho que é uma regulação um pouco natural que vai acontecendo no sistema que a gente vive, né? Atualmente, Gabriela, existe um movimento Vinho Natural, que basicamente defende a agricultura orgânica e a não utilização de insumos enológicos na vinificação. Esses vinhos, sem nada de origem animal, eles passaram a fazer um enorme sucesso, né, e deram origem a uma nova classe de consumidor, aquele que não aceita tomar mais outro rótulo de jeito nenhum que não seja esse. De acordo com a Vegan Society, uma entidade que milita pela dieta, que veta qualquer alimento de origem animal, o número de adeptos de britânicos por esse tipo de bebida quadruplicou na última década. Aí eu te pergunto, Gabriela, o vinho orgânico é um caminho sem volta?
Espero que sim. Se a gente quiser ver a sobrevida da Terra e sair do ponto de não retorno para uma regeneração, sim. Acredito que sim. Acho interessante porque hoje a gente falar de agricultura orgânica, ela não se restringe só a pessoa esotérica e hippie, ela remete fundamentalmente à responsabilidade. A gente vê não somente um grupo de radicais, pequenos vinhateiros que fazem orgânico, mas a gente vê grandes grupos de vinícolas no mundo aí já convertendo todas as suas vinhas para manejo orgânico. Então, é uma realidade e espero que nos próximos anos a gente consiga correr cada vez mais para que as certificações minimamente orgânicas aconteçam. Mas... O que você acha desse movimento, Gabriela, de vinho natural? De que maneira essa onda chegou aqui no Brasil? E também eu queria saber a diferença tem vinho natural, vinho orgânico e vinho biodinâmico. Para nós mato-grossenses que praticamente não temos opções de vinho. Explica um pouquinho mais. Eu vou explicar por cima porque o assunto é filosófico e a gente pode ficar aqui uma tarde inteira, que seria uma delícia, mas aí a gente vai precisar abrir um vinho, Laura, aí não vai ter jeito. Vai precisar. Mas, em linhas gerais, a gente tem uma diferença entre manejo agrícola, e daí o vinho orgânico, ele fala muito mais sobre o manejo agrícola, a produção da uva, do que a produção do vinho em si. E daí a gente tem o apoio da biodinâmica, que não somente faz o manejo agrícola orgânico, mas que também tem uma série de tratativas para fortalecer essas vinhas sem precisar usar produtos exógenos do veneno ou agrotóxico, mas que também tem algumas tratativas na hora da produção do vinho. A biodinâmica ela não está restrita só à terra, só ao vinhedo. E o vinho natural, ele acaba sendo muito mais uma filosofia do que uma tratativa, uma reza, efetivamente. Vinho natural é um termo até controverso, primeiro, porque ele não tem uma legislação ainda em vigor. A gente tem ensaios acontecendo principalmente na Europa, de como legislar esse chamado vinho natural. Eu prefiro o termo vinho ético, e aí sim especificar qual o manejo agrícola, se teve algum apoio ou não filosófico depois para fazer o vinho. Mas o vinho orgânico precisa passar por uma certificação, precisa ter um selo, uma certificadora. A gente tem aqui no Brasil o mais comum que a gente vê nos rótulos orgânico do Brasil, um selo verdinho, verde branco. O vinho biodinâmico, ele também precisa de uma certificação. Quem certifica aqui no Brasil, existem vários órgãos aí no mundo que fazem certificação da biodinâmica. Aqui no Brasil, o mais comum que a gente tem também no mundo é o Deméter. É o selinho laranjinha que tem atrás do rótulo. O vinho natural não tem selo. Então, é um pouco mais difícil da gente ter acesso a ele. Ou você conhece o cavista, o sommelier, ou a pessoa que te indicou, ou você vai fazer essa pesquisa para entender qual é a filosofia de trabalho daquele produtor, daquela produtora de vinho, para entender se ele se encaixa na filosofia de trabalho do vinho natural, ou é um pouco mais traiçoeiro para a gente conseguir visualizar isso somente no rótulo. Gabriela, ao longo da entrevista, eu fiquei pensando que uma sommelier profissional trabalha com todo o campo dos sentidos humanos, né? Olfato, paladar, visão. Existe algum tipo de cuidado específico com a sua saúde para preservar o seu olfato, as suas papilas gustativas, ou alimento e bebida que você necessariamente evita comer para manter sua capacidade de julgamento? Como é que o que tem de diferente na vida de uma sommelier? Olha, eu assim, quando eu vou fazer degustações técnicas longas, eu tenho alguns cuidados de uma hora e meia antes, não tomar café, enfim, não comer alimentos muito fortes, não saturar meu paladar, então, coisas muito doces, coisas salgadas, coisas muito ácidas, tudo que é muito, que está muito potente, então, uma hora e meia antes de fazer essas degustações, eu não consumo, evito.
Diariamente, eu tenho uma preocupação, assim, às vezes eu faço um vapor, eu faço uma inalação, quando eu vejo que o tempo está muito seco, eu tenho esse tipo de cuidado. Do restante, não. Do restante, eu sigo a vida. Acabam sendo cuidados pontuais. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já já estamos de volta com a sommelier executiva e wine director do Grupo Dom de Alex Atala, Gabriela Montilioni. De volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje eu estou conversando com a responsável pela elaboração das cartas de vinhos e harmonização de menus dos restaurantes Cuia e Clandestino da Chef Bel Coelho. Eu converso com a sommelier Gabriela Montilioni. Gabriela, quando a gente vai em restaurante, eu vejo que os garçons, cada hora, cada vinho é um tipo de taça. Existe uma taça certa para cada vinho ou isso é frescura de restaurante chique? Pode existir, sim, uma taça específica para cada vinho, mas você não está obrigado a nada, tá? E eu acho que depende muito de cada estilo de restaurante, o que cada restaurante está querendo propor ali. Então pode ser uma taça mais simples e resolver super bem, uma taça para todos os vinhos, mas sim existe uma pena. Também por trás do design. Eu adoro esse mundo, apesar de também ser defensora de tomar vinhos simples, bem feitos do dia a dia no copo americano. Eu acho que não tem problema nenhum também. Mas eu sou muito aberta a esse lugar de estudo das taças específicas. Porque existe toda uma ciência de como esse líquido, primeiro, vai ter uma expansão das moléculas de aroma, porque os aromas são ésteres, são álcoois, então, dependendo da superfície de contato que existe ou não, essa molécula vai volatilizar de uma forma ou de outra. E existe também como esse líquido vai sair da taça e ser vertido para a boca. Então, dependendo do formato do bojo da taça, a gente tem esse líquido caindo mais para frente da boca ou mais no meio da boca, e isso pode mudar, sim, a percepção que a gente tem da textura ou de algum componente específico do vinho. Então, você pode fazer de uma forma bem coloquial, tranquila, do jeito que você quiser, tomando um copo americano, mas se você quiser se aprofundar, tem um mundo maravilhoso e com muita técnica, muito afinco. Eu lembro uma vez que eu fui visitar uma cristaleria na Alemanha, uma cristaleria muito especial, e eu tive com um time de designers e perguntei para um designer, eu falei assim, olha, quanto tempo que vocês demoram para desenhar uma taça? Ele falou, olha, eu estou aqui há 3 meses, eu já apresentei 42 projetos. Eu falei, e quantos são aprovados? Eles foram 2. Então, existe um preciosismo e existe uma técnica muito potente por trás disso. Eu acho maravilhoso. Bom, taças específicas, com certeza, como você disse, melhoram muito a percepção dos vinhos. No entanto, poucos têm condições financeiras ou até espaço nos armários, para ter cada tipo de taça referente ao tipo de vinho. A maioria das pessoas, os meros mortais, escolhe 2 ou 3 modelos. Para tem o vinho branco, o vinho tinto, o vinho porto. Então, como fazer a escolha certa no básico? O que você sugeriria? Olha, existe um modelo no mercado que a gente chama, que você pode comprar ele como taça para vinho tinto, que é uma taça que ela é um pouquinho mais fechada em cima, vem um quase reta, faz uma barriguinha embaixo e fecha. Esse é um modelo que pode ser chamado de modelo Bordeaux, mas às vezes quando a gente fala Bordeaux pode vir uma taça muito grandona, ou no mercado ela é conhecida comumente como taça de vinho tinto. Acho que é uma taça ótima e dá para adaptar para qualquer vinho. Eu acho que ela é um coringão, assim. Ou ela está no mercado ou como taça de vinho tinto ou taça Bordeaux. E pode tomar vinho branco também? Pode tomar vinho branco também. Maravilha.
Agora, por mais que eu ame, né, que as pessoas amem o barulho da rolha saindo da garrafa, o consumidor está sentindo, né, sendo obrigado a se render a novos formatos, lata, litrão, independente da razão, não importa. Tomar vinho de garrafa PET significa bebida de pior qualidade ou a garrafa e a rolha só são imprescindíveis no caso dos vinhos de guarda, aqueles que têm de ser bebidos depois de muitos anos, ou seja, aqueles vinhos que a maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar? Eu acho que é exatamente essa a ideia. É óbvio que se a gente quiser guardar um vinho mais tempo, o produtor vai precisar investir numa garrafa com características específicas, que normalmente são mais caras porque tem um pouquinho mais de vidro, vai precisar investir numa rolha um pouco mais longa, idealmente uma rolha que seja uma rolha de justiça natural, para existir uma respiração adequada para o vinho ali, para ele conseguir ir formando, tendo a formação aromática dele de uma forma coerente e lenta, acompanhando o tempo que ele precisa. Então, sim, da parte do produtor já existe um investimento mais alto e a gente vê refletido isso no preço do vinho para a gente como consumidor, como vinhos muitas vezes proibitivos para a maior parcela das pessoas consumidores. Não, o vinho de PET, o vinho de lata, o vinho da torneira, o vinho do litrão, o vinho do Tetra Pak, não necessariamente são vinhos de pior qualidade. São outros envases alternativos que a gente pode ter no mercado. Existem, porém, alguns cuidados que a gente tem que ter para cada envase. Então, o Tetra Pak acaba deixando o produto mais perecível, porque ele tem um pouco mais de porosidade no material. A PET, a gente tem uma validade aí em torno de, sei lá, uns 4, 5 meses, se ele estiver fechadinho na PET, também porque tem essa porosidade. Um vinho que é envasado na lata, ele tem um pouquinho mais de validade porque é menos porosa a lata. Um vinho envasado em barril de inox é quase que indeterminado, porque é como se ele estivesse num tanque numa vinícola. Então, dependendo do invase que você vai escolher, você precisa dar um giro para esse produto mais alto ou não no mercado. E, normalmente, esses vinhos com envases alternativos, por assim dizer, são vinhos para serem bebidos mais jovens, não são vinhos de guarda, são vinhos que querem privilegiar essa fruta fresca, essa acidez. Mas está valendo então, né? Vinho de lata na praia, tudo vale. Nossa, delícia, espumante na lata, na praia, geladinho. Isso ótimo. Melhor que uma garrafa de vidro, que às vezes esquenta. Acho que tudo achar o momento correto. Agora, Gabriela, muitos rótulos, né, vêm com pequenas medalhas, que geralmente é um número que vai de até 100. O que significam as pontuações nesses vinhos? Como é que é feita essa pontuação? Quem é que faz? Enfim, o que significa essa pontuação para nós consumidores e o quanto ela deve influenciar na nossa compra? Olha, eu acho que as medalhas elas podem ser feitas de duas formas, essas medalhinhas de selos que tem no rótulo. Ou são concursos, que daí a gente tem um júri, uma banca composta por vários degustadores distintos, então a gente tem um paladar mais diverso aí nesse painel que julga, e a gente tem uma média aí de paladar, e eles dão uma pontuação. Vinhos abaixo de 80 pontos, normalmente a pessoa não coloca a medalhinha no rótulo, então que a gente tem no mercado de 80 para cima, normalmente de 83, mais ou menos, um ponto. Existem algumas medalhas, alguns prêmios que são dados por especialistas específicos. E aí é interessante que a gente consegue entender um pouquinho o estilo de cada degustador. Então, existem alguns degustadores que gostam, que têm uma preferência ou pontuam mais vinhos mais traídos, mais retintos, ou às vezes mais de guarda. Existem degustadores que gostam de vinhos com um apelo mais moderno, mais jovial. Então, é interessante porque tem esses painéis que são notórios, de algumas revistas especializadas, de alguns júris internacionais, mas tem essas pontuações feitas por jurados, por especialistas específicos. Se a gente começa a pesquisar sobre eles, muitas vezes a gente pode criar uma identidade com o gosto daquele crítico.
Então, pode ser um lote interessante para um consumidor que não quer fazer esse exercício de muita degustação. Ele fala, eu meio que gosto das coisas que essa pessoa prova normalmente. Então, ela pode ficar mais atenta a esse selinho. Gabriela, você também escreveu um livro, eu quase ia me esquecendo de perguntar para você. Conta esse livro, conta um pouquinho para os telespectadores. O livro é o Conversas acerca do vinho. É um livro que sintetiza muito a maneira como eu entendo o vinho, mas que é uma plataforma também para dar voz da filosofia de trabalho de diferentes vinhateiras e vinhateiros, não só no Brasil, mas no mundo. E é uma organização das ideias que foram discutidas também muito nos encontros online do São João de São Pedro. Então, ele é um misto de livro com conteúdo, com livro que desperta algumas filosofias, alguns pensamentos em relação ao vinho, viticultura, agricultura, sustentabilidade. Enfim, é um livro que tenta provocar um olhar diferente para o vinho, além de contar também com algumas entrevistas de vinhateiras e vinhateiros, de especialistas do vinho, ou especialistas outros, mas que trabalham, têm intimidade com temas que são transversais ao vinho. Então, é um livro filosófico gostoso de ler. Eu brinco que não é nem um livro didático, nem um livro de arte. A ideia é ter um livro que as pessoas tenham vontade de ler e que consigam ter um olhar carinhoso e respeitoso com o vinho. Qual o seu vinho preferido, Gabriela? Meu vinho preferido? Eu tenho muitos vinhos preferidos. Muitos. E eu já tive vinhos diferentes na vida. Como cantora, eu não tenho preferido, eu não vou mudando. Pelo menos nesse lugar, eu não fico envergonhada de ser volúvel no vinho. Gente... Ultimamente, eu estou tomando muito vinho branco. Gosto muito de vinho branco. E dos vinhos tintos, eu tenho gostado muito de vinhos com menos extração. E gosto de vinhos bem secos e mais nervosos, assim, que tem uma expressão mais vertical. Eu acho que eles funcionam bem com comida, eu acho que eles funcionam bem com diferentes temperaturas, clima. Então eu vou mais para essa linha, mas tem um rótulo específico, eu gosto de testar. E para a gente terminar, Gabriela, você celebra um brinde com vinho? Sempre. Sempre. Com certeza, né? Sempre. Sempre com vinho. O vinho é uma bebida, é um produto da terra, e é uma cultura, e é algo muito potente. É uma das primeiras interações entre o homem e a natureza, efetivamente, assim, né? Onde o homem consegue conduzir uma transformação da natureza. Assim. Então, é muito especial. Então, eu sempre celebro com vinho. Gabriela, muito obrigada pela entrevista, eu adorei o nosso bate-papo, quero aproveitar para convidá-la, né? Vamos fazer um menu degustação, você, o Atala, aqui com comida pantaneira, venha conhecer. Vou esperar para nós fazermos um menu degustação aqui, volte sempre, tá bom? Obrigada pela entrevista. Obrigada, querida, eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela participação. Continue ligado aqui na programação da TBO, a TV que você se vê.